A Nokia seria o equivalente hoje a uma Apple no passado. Se vocês se lembrarem, quem é da minha geração vai lembrar, a Nokia era referência em inovação, em tudo. E ela foi vendida para a Microsoft por 8 bilhões de dólares. Um fato que não é uma curiosidade, mas um fato. Depois de 2 anos da aquisição, a Microsoft aponta nos seus balanços a perda contábil de 8 bilhões de dólares com a Nokia. Porque depois de 2 anos, acabou. A Nokia que a gente conhece hoje, a estrutura é outra coisa, não é aquela. Ou seja, em 6 anos, a empresa foi de 160 bi para nada. E na assinatura de contrato, o CEO da Nokia falou isso aqui, pessoal. Não sei se é a mesma, sabe? Eu não sei o que aconteceu. A gente fez tudo certo, mas por algum motivo nós perdemos. Lembra aquela frase que eu e o Salibão falamos toda hora? As empresas não estão sucumbindo hoje por tentar fazer coisas novas. Elas estão sucumbindo muitas vezes por fazer a mesma coisa, mesmo que com excelência, durante muito tempo. Pessoalmente agora, né, Sandrão? Pessoalmente, um monte de vocês aqui aqui a gente conhece virtualmente. A gente viu essa turma durante 2 anos na tela, né? Que bom. Sabe que era mais altinho, mais baixinho, mas na tela. Agora é interessante, né, Salibão, que mesmo virtualmente a gente conseguiu estabelecer laços e relacionamentos muito afetivos com a galera, né? Assim, muito carinho envolvido, né, cara? Com certeza, o Zoom tá aí para aproximarmos. Sinal dos tempos. Mais uma vez, para nós é uma honra ter vocês aqui conosco, né? Vocês já sabem que toda hora a gente comenta isso. Nós nos sentimos prestigiados, sempre honrados de ter gente tão qualificada, sempre com a gente. Vamos começar ali na transformação, né, que pode juntar com a gestão da mudança. Está claro que essa estabilidade, que era tão caracterizada no mundo empresarial, ela colapsou. Não há mais essa estabilidade. Nessa estabilidade, como consequência, a gente gera desafios importantes, sobretudo no que tange a gestão de pessoas, onde a gente pode adensar muito do que a gente está falando. Por quê? Porque eu tenho que ter um contexto onde o aprendizado contínuo, ele é uma referência importante. Eu sempre digo, se me perguntam uma coisa, qual que é a competência mais importante hoje para ser desenvolvida, escolhe só uma, eu falo, capacidade de aprender continuamente. É por isso que entra o tema do engajamento, pessoal. Você não consegue aprender na sua plenitude se você não tiver engajamento com o objeto, né? Quer dizer, eu vou aprender a um esporte, quero aprender tênis. Eu tenho que ter engajamento. Se eu não tiver engajamento com o objeto, eu não aprendo. Então, como eu falo que eu vou aprender continuamente se eu não tiver engajamento? Não dá para aprender. O Ricardo, o educador, sabe melhor do que eu. Dá para aprender, Ricardo? Não dá, eu consumo, né? Enfim, eu tenho que engajar. É aí que entra no engajamento, engajamento eu digo não só com o aprendizado, mas em todo esse processo, o quê, pessoal? A comunicação. A comunicação ali é o tema, gente. Não tem uma reflexão que a gente faz como essa que não aparece comunicação. E é incrível, né, Salibão, porque quando esse mundo todo teve a transformação que a gente vai falar agora, com os meios de comunicação ficaram mais democratizados, mais acessíveis, todos falaram, a comunicação vai dar um impacto enorme, e deu. Só que ela também gera uma complexidade muito maior do que no passado, uma distração danada, né, Salibão? E assim, Salibão, eu vou até colocar um slide aqui do John Davis, que ele fala que o maior desafio que ele vê do executivo hoje é a distração. Porque a distração, a comunicação traz distração, não só no sentido de que eu estou olhando meu celular toda hora, mas estou falando de distração do que eu tenho que focar o meu esforço e meu olhar. É ou não é? Distração nesse sentido também, porque eu não sei qual é a informação, não sei qual é meu foco. Esse é um mundo muito diferente do passado. Tem um outro CEO, um outro líder, desculpe, que ele é muito cultuado no Vale do Silício, nem tanto aqui no Brasil, mas é um cara incrível que é o John Chambers. Pra vocês terem uma ideia, o Chambers, quando ele começou na Cisco, a Cisco faturava 70 milhões de dólares e tinha mais ou menos 400 colaboradores. Ele galga posições na Cisco, vira CEO, fica CEO por 20 anos, deixa a Cisco de 70 milhões de dólares para 40 bilhões de dólares de faturamento e mais de 400 mil colaboradores. Mais de 40 mil colaboradores no mundo todo. Então, quer dizer, é um cara que, né, entregou, sabe o que está falando. E ele tem uma fala também que é muito interessante, uma aula que ele deu em Harvard que nos chamou a atenção, que é o seguinte, ele falou, há uma década ou duas, o senhor podia ficar na sua sala lá, de boa, né? Com as planilhas e trabalhar na estratégia, na execução. Hoje, se você não sair para escutar o mercado, aí conversa com aquilo que o grupo do Luciano e o Luciano comentou ali, quer dizer, quando a gente fala em engajamento, é ouvir o mercado, os produtos estão mudando, eu tenho que entender essa lógica. Se você não sair para entender essas transições, né? Você vai perder o mercado. E aqui vem o tema fundamental, pessoal, aqui eu acho que é o tema para a gente, ó. Você vai entender que precisa se reinventar a cada 3 ou 5 anos para poder sobreviver como líder. Sacaram? O ciclo. Antes, você tinha uma perspectiva, como eu disse, onde você construía um conhecimento, executava um conhecimento, ficava 10, 12, 15 anos com aquele conteúdo. Hoje nós estamos falando em ciclos de reinvenção de 3 ou 5 anos.
Ou seja, vocês vão ter que se reinventar mais 4, 5, 6 vezes ao longo de toda a carreira de vocês. É muito desafiante. E por quê? Porque o mundo está mudando rapidamente. Se nós não nos reinventarmos continuamente, vai haver um descolamento de competência, você não consegue ter o valor desse processo. É sobre isso que a gente está falando. É sobre o fato de muitas vezes você ter dificuldade até no entendimento do que aconteceu. Que é o caso dessa foto, o SEO da Nokia. Essa foto foi a capa da Fortune, da Forbes, eu não me lembro, foi quando a Nokia assinou o contrato da venda da Nokia para a Motorola, da Nokia para a Microsoft, desculpe. A Nokia chegou a ter um valor de mercado de 168 bilhões de dólares. A Nokia seria o equivalente hoje a uma Apple no passado. Se vocês se lembrarem, quem é da minha geração vai lembrar, a Nokia era referência em inovação, em tudo. De 168 bilhões de dólares, foi o pico do valuation dela, ela caiu para 8 bilhões de dólares. Foi a maior depreciação de capital em tão pouco tempo que se tem notícia de uma empresa representativa. E ela foi vendida para a Microsoft por 8 bilhões de dólares. Um fato que não é uma curiosidade, mas um fato. Depois de 2 anos da aquisição, a Microsoft aponta nos seus balanços a perda contábil de 8 bilhões de dólares com a Nokia. Porque depois de 2 anos, acabou. A Nokia que a gente conhece hoje, a estrutura é outra coisa, não é aquela. Ou seja, em 6 anos a empresa foi de 160 bi para nada. E na assinatura de contrato, o CEO da Nokia falou isso aqui, pessoal. Não sei se é a mesma, sabe? Eu não sei o que aconteceu. A gente fez tudo certo, mas por algum motivo nós perdemos. Lembra aquela frase que eu e o Salibão falamos toda hora? As empresas não estão sucumbindo hoje por tentar fazer coisas novas. Elas estão sucumbindo muitas vezes por fazer a mesma coisa, mesmo que com excelência, durante muito tempo. Devem lembrar essa tese que a gente trabalha sempre, a todo momento, só para corroborar o que eu estou trazendo. Por que é tão difícil? Porque o nosso pensamento foi forjado num mundo que não existe mais. Ponto! As empresas, nós temos que assumir que nós fomos forjados, educados, capacitados num contexto que não existe mais. Só vou resgatar para vocês essa tese, para vocês verem que não se trata de falácia, não é conversa de professor, palestrante, vendedor de livro. É a pura realidade, as transformações. A gente chega nessa visão aqui, ó. Primeiro, quando as empresas começam ali no início do século XIX, final do século XVIII, Revolução Industrial. Olha que achado interessante. Se a gente fizer um recorte do início do século XIX até mais ou menos os anos 1970, início dos anos 1980, pouca coisa mudou no mundo empresarial. Esse é o mundo que a gente chama do mundo de mercados ilimitados. Eu tinha muito mais demanda do que oferta. Eu tinha muito mais cliente querendo comprar do que a capacidade produtiva das empresas. Tem uma mudança importante aqui nos anos 70, 80. Aqui começa a ver o quê? Um aumento da concorrência. Então, assim, eu como um gestor, um líder, não adianta mais eu só ser eficiente operacional. Eu também tenho que ser melhor do que o quê? Meu concorrente. Aí que surge a estratégia. E aqui, ó, a palavra estratégia, até aqui, não era conhecida no mundo empresarial. Estratégia só era conhecida, inclusive ela é importada do ambiente militar, estratégia de guerra. Por que muda? Por causa da concorrência. Até aqui, mesmo aumentando a concorrência, esse mundo era muito mais previsível, estável e controlado. O que acontece no mundo muito mais previsível, estável e controlado? Qual que é o foco da liderança? Garantir o maior controle possível para mitigar o máximo possível os erros e ter a maior eficiência operacional do mundo. Estamos juntos? Gente, a gente não fazia planejamento estratégico de 5 anos? Qual que é a lógica de eu fazer um planejamento estratégico de 5 anos? A lógica é o seguinte: eu consigo enxergar o que vai ser o mundo daqui a 5 anos. Isso era a base, era o padrão. Tinha um planejamento decenal. Hoje a gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 6 meses. Então note que, nesse ambiente, é aqui que eu quero falar com vocês, gente. Fazia sentido eu ter uma liderança, comando e controle. Por quê? Eu tenho que controlar todos os meus recursos, centralizar o meu controle das operações e fazer o quê? Fazer a máquina andar, fazer a coisa rodar. Por isso que o sistema de comando e controle da liderança, que hoje nós sabemos que está em risco, ele fazia sentido. E por isso que nós somos forjados no modelo de comando e controle. Quer mais um dado factual? As organizações, quando elas nascem, não existiam empresas. A Revolução Industrial traz a especialização do trabalho. Qual eram os 2 sistemas que estavam estabelecidos, virtuosos na sociedade, ali no final do século XVIII, começo do século XIX? 2 sistemas: igreja e exército. O que acontece quando as organizações emergem? As organizações emergem como sistemas formais. Eu vou me basear onde para construir a minha lógica corporativa? Na igreja e no exército.
E qual que é a lógica organizacional desses sistemas e estruturas? Comando e controle. Cara, eu estou numa guerra, tenho que mandar suprimento para daqui a 100 quilômetros. Eu tenho que ter uma base centralizada de poder, que o fluxo de informações vai chegar na ponta, senão aquele cara vai morrer. A decisão tem que trafegar rapidamente, ela tem que ser centralizada. Não dá para a gente fazer um squad, ô Nicolas, no meio do negócio, porque senão tá cara morrendo lá na Ucrânia, velho. Eu tenho que mandar, o cara tem que obedecer, ou não é? Hoje, boa parte das fábricas ainda é estruturada dessa forma funcional. E não é que está errado. Eu quero trazer para vocês, gente, essa reflexão. Esse mundo, eu gosto muito, quando a gente fala do mundo VUCA, eu gosto dessa letrinha aqui, ambiguidade. Não tem mais certo ou errado. Tem o mais adaptado e o menos adaptado. Então nós temos que aproveitar o que funciona e o que a gente tem que ressignificar. Mas não tem certo ou errado. Mas a lógica toda é que aqui tinha um modelo que todos nós fomos, forjados mesmo. Forjado é a palavra certa. Nós somos forjados nessa lógica.